Olá, meu nome é Fernanda Lobo, eu sou fonoaudióloga e eu estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí, com grata satisfação, de bater um papo, uma grande profissional, que é a Ana Cristina Porcino. Ana Cristina, muito obrigada, viu, pela tua presença aqui. Muito prazer pela oportunidade, o prazer é meu. Perfeito. Ana, conta aí para os nossos internautas um pouquinho sobre você, assim, o que você estudou, vamos falar da sua carreira, até falar do seu momento atual. Ah, perfeito. Eu sou bacharel em administração de empresas. A minha carreira sempre esteve voltada para processos e ela foi se enveredando para processos, digamos assim, né? Ok. Eu comecei a trabalhar jovem, comecei com 17 anos, e naquela oportunidade eu não tinha noção do que eu queria ser. Naquela época a gente saía para trabalhar porque precisava ajudar os pais, né? Isso, e mesmo porque... Quer ver, na década de 70 existia 15 profissões. Exatamente. Hoje existe mais de 500. Naquela época, tantas coisas. Que foi quase 80, né? Era secretária. Exato. Né? As mulheres partiam para a carreira de secretária e os homens para a carreira de contabilidade. Exato. Né? Ou técnico, ou né? Técnico, isso. Assim, tá. E eu fiz secretariado, meu técnico Perfeito. foi secretariado. E aí, quando eu comecei a trabalhar em banco, depois eu fui para 2 empresas de confecção. E nessas 2 empresas, apesar de começar como auxiliar administrativo, assistente administrativo, eu precisei, a vida me conduziu para processos. Eu entrei na produção. Ah, legal. E foi aí que eu comecei a gostar das estruturas das empresas, das estruturas dos departamentos. Aí você viu que melhorando os processos tinha um resultado melhor. E que precisa, o mais importante, quando eu fui para a produção, eu comecei a verificar a importância dos setores e das relações dos setores. Certo. Que os setores precisavam ter aquela relação, né? E não ficar esses versus esse, que tem muito isso nas empresas. E né? as intersecções que valem bastante. Exatamente. Comecei a compreender que cada setor é uma engrenagem de uma empresa. E todos têm a sua importância. Sim. Porque são feudos, né, que se formam. Infelizmente, até hoje, nós temos empresas que sofrem com feudos. Aí precisa fazer um diagnóstico, mapeamento de processos. Exatamente. Das confecções, eu sempre fui muito ambiciosa. Bacana. Eu coloquei para mim que eu queria ser uma grande executiva. E queria gerir pessoas. E eu fui atrás. Quando eu estava numa empresa de confecção, eu observei que eu não teria capacidade de crescimento na empresa. E aí eu recebi uma oferta de trabalho na Eletropaulo, como temporária. Tá. E eu aceitei o desafio. Foi uma das... Era a Eletropaulo mesmo ainda. Não era a ES, era a Eletropaulo mesmo, e foi uma das melhores empresas que eu trabalhei. Lá eu tive bastante contato com a hierarquia. Legal. Você ficava ali no centro, Viaduto do Chá, ou na Brigadeiro? Eu fiquei na Brigadeiro, Sim. E aí eu fiquei 6 meses na Brigadeiro, aí já mudou para a Chácara Santo Antônio. Ah, ok, Para aquelas 2 torres. Isso, que aí era já o nosso Vale da Tecnologia. Exatamente. Mas ali eu tive uma noção realmente... Eu aprendi muito, foi uma das melhores faculdades que eu fiz, foi a Eletropaulo. Sim, a faculdade da vida é a melhor. A faculdade da vida. Isso. Lá eu aprendi a respeitar a hierarquia. Lá eles tinham hierarquia e eles tinham os processos. E eu fui trabalhar, curiosamente, no setor de gestão de documentação. Então, eu cuidava de todos os documentos da Eletropaulo. E lá eu aprendi a reciclar, a ver a importância dos documentos, de quantas pessoas se pegam com o documento e informação e não com a honra. Sim. Entendeu? Tá. Com a palavra. Porque lá o que eles faziam? Não precisa de tanto documento. Se você fizer certo, você não... Eles entendiam que a documentação lá era para se defender. Você não precisa disso. Se você fizer os processos naturalmente, Sim. Você não precisa do documento. E numa época que tudo era papel, Exato. Nossa, aquilo você precisava de arquivos e arquivos e arquivos. Exato. Não tinha hoje essa facilidade de você digitalizar. Isso. E também
os órgãos como é que chama? Judiciário não aceitava nada digital, era tudo papel, né? Então, a grande missão do Departamento de Documentação era isso, né? Depois eu saí da Eletropaulo. Você foi uma bibliotecária lá dentro, né, na verdade? Não, né? na verdade eu trabalhei no setor, no departamento mesmo. Então, o departamento, eu era secretária do gerente de departamento. Sim. E a gente cuidava do departamento de arquivos, de documentação, a biblioteca da Eletropaulo e a gráfica. Ah, entendi. Legal, bacana. Então, eu passava, eu recebia todas as informações pro gerente do departamento. Tá, ok. E tudo tinha prazo. Tudo com prazo, Exato. tudo com hierarquia, tudo com o orçamento. Certo. Foi ali que eu entendi o que era dotação orçamentária. Certo. Avaliação de desempenho, porque todos os funcionários participavam de uma avaliação de desempenho. Então, para mim, ali foi maravilhoso. Eu saí da Eletropaulo, eu fui para uma empresa de distribuição de material elétrico. E foi muito interessante, porque era uma empresa pequena, a família tinha uma empresa grande de material elétrico, só que eles estavam com disputa de sócios. Então, o que eles fizeram? Eles criaram essa empresa, a Comercial Elétrica PJ, porque se não desse certo aqui, eles já teriam uma outra empresa. E aí, é uma empresa familiar, só que eles não ficavam nessa empresa. Então, essa empresa se tornou profissional. Né? Eles profissionalizaram. Ah, mas você foi melhor, porque o outro é só ego, né? Então, aí eles perceberam, porque o que aconteceu? Eu também fui para o departamento administrativo, e foi ali nesta empresa que eu desenvolvi realmente a minha carreira de gestão organizacional. Porque eu tive que estruturar o departamento financeiro, o departamento de recursos humanos. E ali foi ali que eu fui para a faculdade. Que bacana. Certo. Porque aí eu fui estudar, me convidaram para fazer essas estruturas e aí eu optei por administração de empresa. Eu fiz bacharel com ênfase em marketing. Legal. Porque como ele era uma empresa comércio, eu tinha que entender o cliente. Sim, exatamente. Né? E como que nós, setores de apoio, poderíamos não prejudicar a área de vendas. Ou as áreas estratégicas, que seria vendas e compras. Perfeito. Né? Então, eu fui estudar. Não estudei antes porque eu não tinha dinheiro. Naquela época, a faculdade era muito cara. Exato. Né? E aí, peguei uma classe maravilhosa. A vida me abençoou muito, sabe? Quando eu peguei essa faculdade, a Porto Seguro implementou a avaliação de desempenho e as pessoas tinham que ter curso superior. Então, a minha média da classe de idade era 30 anos. Certo. Então, os profissionais levaram muito a sério a faculdade. E os cases, que cada um compartilhava. Os cases maravilhosos. Fiz, assim, foram 5 anos lindos da minha vida. E essa empresa que começou pequenininha, faturando 200 mil por mês, em questão de 5 anos, a gente faturou 12 milhões de reais. Puxa, bacana. E passou a outra empresa. Certo. Aí os donos compraram outra empresa, aí qual foi a minha missão? Ir para essa outra empresa e estruturar. Ok. Porque era uma empresa que é o que você falou, eram feudos. Sim. E muito arcaica. Certo. Porque não tinha um software de gestão. E assim, fazer as coisas como sempre foram feitas para resultado diferente. Exatamente. E nesse novo desafio, foi que eu consegui entender a importância de gestão de pessoas. Porque para se tirar feudos, você precisa gerir as pessoas e não os processos. Exatamente. Né? Mostrar para a pessoa o quanto ela é importante para a organização e que a mudança, ela não é um caça às bruxas, ela é uma evolução. Exato. Né? Então, eu parti para a gestão de pessoas realmente, fazer com que as pessoas se pertencentes à organização. Os feudos acontecem porque eles não se sentem pertencentes à organização. E mostrar para a empresa a missão dela. Legal. E é isso que hoje eu faço. Né? Perfeito. Depois que eu saí da Comercial Elétrica PJ, eu fui para outra área completamente diferente. Eu fui diretora executiva, aí eu cumpri minha missão que eu queria de vida. Tá. Né? De uma empresa de software de gestão, de RP. Ok, tá.
eu usei toda a minha competência de gestão como um todo para colocar no software. Que legal. Né? E também tive que acabar com alguns feudos, porque as empresas de tecnologia, eles são muito lógicos. Sim, verdade. Né? E aí eu coloquei um pouco de sentimento. Bom, isso Né? Porque nas organizações você tem que ter sentimento. Exato. Pra atender, principalmente para atender o seu cliente. Sim. Né? Você não pode ser lógico. Você tem que ter esse daí. Depois fiquei 5 anos nessa empresa e aí eu decidi partir para consultoria. Certo. E abri minha empresa. Tá, aí já virou empreendedora. Aí virei empreendedora, a Conception Consulting, onde eu faço gestão organizacional mesmo. Eu ajudo as empresas, quando elas não conseguem fazer, no começo eu auxilio com a missão, visão e valores e o quem somos. Ok, né? Que é muito importante, porque às vezes a empresa começa e vai tocando do jeitão do dono. Isso. Para as empresas que são muitos dos meus clientes, onde eles se perdem um pouco no meio do caminho, né? Eu parto do princípio de entender o negócio dele e, principalmente, quem somos. Certo. O quem somos não pode ser só um espaço no site. O quem somos é a base, isso. é a base da empresa. O arcabouço mesmo, sem dúvida. É a base, né? A estrutura da empresa, porque é o quem somos que você recruta pessoas. Exato. Você faz os processos em cima do seu... Capacita, Sim. desenvolve. E é isso que eu faço nas empresas hoje. Eu sou chamada para... Algum resultado não está bom. Então, a primeira coisa que eu faço é entender o negócio. Quem somos? Aí eu entrevisto, mesmo não precisando, eu entrevisto alguns funcionários chaves. Porque você precisa saber o clima organizacional também. Exatamente. Né? Tá. Exatamente. Será que o resultado não está adequado por causa de um clima organizacional? E quem ou o que causou esse clima ruim? Certo. E aí eu vou atacar nesse clima ruim. Sim. Eu posso garantir para vocês, para todos, que o mais difícil nas empresas são as relações. Porque são pessoas que gerem pessoas. Isso. E as pessoas têm seus problemas, têm suas limitações, têm seus complexos, e elas não conseguem deixar isso em um relacionamento mais racional, vamos dizer assim, para a empresa. Né? Ela leva para o dia dela o problema que ela tem da sua vida pessoal. Mas é legal que nessa parte aí você pode identificar, por exemplo, pessoas que estão infelizes naquela função. Exatamente. E que às vezes no outro departamento elas estariam muito mais felizes e é o que eu mais faço. É o que eu mais faço. Eu faço a entrevista com as pessoas, eu falo assim, essa pessoa aqui não é aqui, ela é ali. Você tem que tirar ela daqui. Então, não é um caça às bruxas de mandar embora. É realocar a pessoa, né? Para a missão da empresa. E, principalmente, ensinar os donos, eu até faço esse tipo de trabalho, que é você fazer um recrutamento e seleção para aquele ambiente. Isso, exatamente. Quem é a minha equipe que está aqui? Não é porque é amigo lá que é para pôr lá. Não, é assim, se você tem uma equipe muito criativa, uma equipe assim que tem iniciativa, você não pode pôr uma pessoa passiva. Exato. Por quê? Porque a pessoa não vai se dar, a equipe vai rejeitá-la e ela não vai conseguir crescer. Então, é muito importante você ter uma percepção do todo. E agora, também comecei já nesse mês, fui convidada a dar aula de pós-graduação. Bacana. Para áreas técnicas. Legal. Né? Para engenheiros. Certo. Exato, entendi. São pessoas muito lógicas. Né? Tem em vários cursos de pós, tem essa parte aí de... empreendedorismo e liderança. Isso, que ali dentro tem o mapeamento de processos, Isso. tem... E mostra assim que o resultado final da empresa depende de um monte de pilares. Exatamente. Que tem que ser construídos ali. Todos têm sua importância. Exatamente. Então, eu passo bastante, quando eu vou nas empresas, o conceito de cliente interno. Tá. Por quê? Porque um fornece um serviço e esse cliente aqui tem que estar satisfeito com o serviço que você forneceu, para dar sequência no processo. Isso. Porque lá no final tem aquele cliente maior que é o externo. Isso. Ele precisa estar satisfeito. Então, a gente treina internamente as relações de serviço. Eu ofereço um serviço e eu tenho que fiscalizar esse serviço. E, principalmente, o que o departamento do meu fornecedor de serviço faz? Quais são as dificuldades que ele tem de fazer aquele serviço? Porque quando você entende o que o outro faz, você não critica.
Exato. E os processos de melhoria contínua que tem que Melhoria continuar contínua, existindo, né? né? Exato. Então, assim, mais importante que você desenvolver o seu processo dentro do seu quem somos, porque não pode se pegar uma base fora, você tem que fazer os seus processos para você. E não adianta falar, eu gostei daquela empresa, Isso. depois do quem somos, lá vamos colocar aqui também. Não, É o você seu. vivencia aquilo. Quando né? você abriu uma empresa, qual era o seu propósito? O que você queria? Então, vamos trazer pessoas e vamos fazer o que você gostaria de fazer. Né? Com os processos, facilitar os seus processos. Mas mais importante que isso não adianta o papel é o melhor funcionário que tem. Ele aceita tudo. Exato. Então, você vai lá, faz um fluxograma, faz um diagrama de processo, está tudo muito lindo. Só que você tem que tirar do papel e colocar no dia a dia. Exato. Quem faz isso? Funcionário. Sim. São pessoas. Então, como é que você faz isso? Com comunicação, Exato. com treinamento, com capacitação, com gestão. Principalmente do líder. O líder tem que entender que ele é uma pessoa estratégica na empresa. Ele não pode ficar preso a operações, Sim. a tarefas operacionais. Ele tem que ir em busca dos resultados. Ele tem que trazer resultados. Isso significa Ele tem que extrair das prazos pessoas. acordados. Né? Exato. Não tem aquele, falar, não deu. Não. Isso. Vamos ver por que não deu e o outro mês não pode ter ou não deu também. Exatamente. Então, se você quer uma empresa que obtenha os bons resultados, tenha bons líderes. Isso, exato. Eu sempre tive gerentes, eu acho, bem, os professores, os coordenadores, que eu falava assim, só o seguinte, funcionário é dinheiro que a empresa põe para produzir mais dinheiro. Exato. Se for para perder ou empatar, ela não contrata. Não. Então, coloca gente que vai ser bom para o negócio. Não é porque você viu, encontrou, achou que era uma pessoa legal. Né? Tem que ter todas as qualificações. Tem a parte social sempre, sim, né? Mas tem que ter pelo menos o seguinte, e eu sempre falei assim, eu não quero problema com o RH, não tem aquele negócio, vai se formar daqui 2 meses. Não, se o cargo pedir, por exemplo, engenheiro, e pedir o certificado de engenharia, tem que ter já, não tem aquele negócio de ficar procrastinando ali mais para frente. Né? Mas eu tenho, o que eu procuro passar para os meus clientes, que gestão de pessoas não é com o RH. Exato. É com a liderança. Sim. O RH é um receptor de informações. Então, se você líder, tem o seu departamento, ele é um departamento técnico, você tem que saber qual é a capacitação que seu profissional precisa. Você tem que informar para o RH, olha, este cargo aqui requer trabalhos aos sábados. Exato. Então, ele vai contratar a pessoa com disponibilidade aos sábados, porque tem pessoas que têm religiões que não trabalham de sábado. Exatamente. E eles não podem se candidatar a essa vaga. Sim. Né? O treinamento, o desenvolvimento, o grau de formação, é o líder que precisa saber. O RH, ele só busca. Ele faz essa gestão. Então, gestão de pessoas é com o líder. Exato. Você tem que ter um bom líder. E ele tem que estar preparado para várias estratégias e estilos de liderança. Ele não pode ter um estilo de liderança só. Ele precisa ter vários estilos de liderança. Então, ele pode ser, de um determinado momento, centralizador, porque aquela atividade precisa que ele seja centralizador. Verdade. No outro, ele tem que ser situacional. Por quê? Porque está mudando. O mundo está mudando e eu preciso de pessoas que se adequem a mudanças. Então, às vezes eu preciso de um líder coach. Sim. Porque ele tem muito estagiário, ele tem muito aprendiz, ele precisa ensinar. Então, ele tem que ter paciência para ensinar. Então, é isso que as empresas precisam. Uma das maiores deficiências que eu vejo nas empresas é que elas contratam os líderes e elas não preparam os líderes para aquele determinado setor. Ele só vê a parte técnica. E a parte de resultado. Então, ele enche o líder de metas, mas ele não dá recursos, eles não dão recursos para o líder ser líder. Porque às vezes ele vira uma pessoa que vai escravizar o pessoal e não adianta também. E aí chega um determinado, pessoal não tem determinado momento que ele não consegue gerir. Ele passa a fazer a atividade porque ele não tem recursos de quem faça. Então, ele faz a atividade operacional e não dá tempo. Exato. Né? Então, Aí ele culpa a equipe, mas muita coisa é culpa dele. E da empresa também, que não deu todo o suporte, todo, né? Exato. Fica colocando olha, pressão. Eu trabalhei em várias multinacionais. É difícil a empresa que pega e coloca isso para Não põe. Não põe. É por isso que eu
tento, dentro do possível, através de artigos em LinkedIn, em palestras e workshops, tentar conscientizar, né, as empresas da importância de trabalhar seus líderes para que eles possam trabalhar seus liderados. Exato. Né? Senão vira outra briga, outro Uma reação em cadeia, né? Exatamente. Então, e outra, o que eu sempre falo para o líder, não se preocupe com aqui em cima, se preocupe aqui embaixo. Perfeito. Porque esse povo aqui te derruba. Exatamente. Se você não tiver a tua equipe na mão, eles te derrubam. Sem dúvida. E outra, você não consegue até, extrair o melhor. Para o líder de cima puxar aquele para um cargo maior, se os outros empurrarem ele vai. Agora, se os outros puxarem para baixo, não vai. E tem um outro assunto que eu achei muito interessante que surgiu na aula de sábado que nós tivemos, que são os líderes informais. Porque você tem o institucional, que foi colocado no cargo. Mas quem é o líder da galera aqui? Né? Quem são os líderes positivos ou negativos? Ele não está no papel no cargo, mas ele está exercendo uma liderança. Exato. Então você tem que ter a percepção de quem é essa pessoa e trazer ela para si. Exato. Né? Para trazer toda a equipe para si. Sim. Então, a gestão de pessoas é o que eu acredito ser o que a gente precisa falar mais. O Estado de São Paulo soltou uma notícia, né? Uma matéria, há 2 domingos atrás, sobre isso, a grande dificuldade que está atualmente, no mundo que temos hoje, com tanta inovação, gerir pessoas. Sim. Por quê? Porque as pessoas também não conseguem se gerir, né? O autoconhecimento e a autopercepção é fundamental. Exatamente. Se você quiser ser um gestor executivo, você precisa abrir mão de certos sentimentos. Sem dúvida, né? É verdade. Bom. Ana, nós estamos nos instantes finais. Eu queria até que você voltasse em outras ocasiões para nos brindar com todos os conhecimentos. Você quer deixar seus contatos? Sim, eu sou Ana Cristina Porcino, a minha empresa é a Conception Consulting. Quem precisar pode falar comigo pelo telefone 11 99987 0322 ou 11 2959 7586. Perfeito. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Internautas, com os agradecimentos para essa grande profissional, Ana Cristina Porcino, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada.